A glória da cruz de Cristo, Gálatas, capítulo 6, do verso 11 ao verso 17, tá? Gálatas, capítulo 6, do verso 11 ao verso 17, tá? A glória da cruz de Cristo. Vamos tentar entender esse texto. O subtítulo já diz, né? Paulo gloria-se na cruz de Cristo. E aqui o problema aqui, aliás, isso aqui é questão contextual aí de Gálatas, né? No escrito de Paulo aos Gálatas. Ele fala contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram aqueles, claro, pelo nome já diz, né? Eram os judeus que eram cristãos, só que eram cristãos que queriam impor a lei, né? A observância, a letra, né, da lei, né? A todas as regras, né? Inclusive a circuncisão. No caso, eles queriam impor a prática da circuncisão. Esses eram os judaizantes. E Paulo ia contra isso daí, porque não tem sentido alguém, para ser salvo, ter que praticar a circuncisão. Isso era e foi especificamente para os judeus no contexto histórico de Israel, né? E não para todas as nações, não no sentido físico. A circuncisão efetuada por Deus é a circuncisão espiritual. E é claro, quando cremos em Jesus Cristo, né, nós somos circuncidados espiritualmente. E isso não apenas homens, né, homens e mulheres espiritualmente, todos são, né? A circuncisão física só os homens fazem, né? No contexto judaico, né? Só os homens, né? Mas falando amplamente e espiritualmente, a própria circuncisão apontava para esse pacto, para a aliança que Deus iria fazer conosco em Cristo Jesus, tá bom? É isso daí. Bom, vamos ao verso então, verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Paulo, geralmente, segundo entende-se, ele não escrevia suas cartas ali com a sua pena, né? Ele tinha um secretário, o secretário é que fazia geralmente essas coisas, né? Amanuense chamado, né? Ele fazia essas coisas. Mas aqui ele fez questão de colocar bem destacado mesmo que ele estava escrevendo com o seu próprio punho, tá? Então ele diz, vede com que grandes letras, ou letras grandes, vos escrevi de meu próprio punho, tá? Então ele coloca isso daí agora, tá? Do seu próprio punho, é um destaque que ele faz, né? Para o que ele está dizendo, vai dizer, né? De tamanha é a importância disso, tá? Certo? É muito importante o que ele vai dizer em relação à cruz de Cristo, em relação à circuncisão, como que ele coloca a questão aqui. Então ele diz, todos os que querem ostentar-se, tá? Ostentar-se. Eu falei aqui dessa questão com veja, com que letras grandes. Às vezes nós queremos destacar uma expressão no texto, nós colocamos lá entre aspas, né? Ou colocamos em negrito. É tipo isso, né? Que Paulo está querendo um destaque para o que ele vai dizer, né? Então ele vai colocar algo realmente muito importante aqui, certo? Ele sempre coloca algo importante, né? Mas aqui ele estava num combate ali contra a teologia, digamos, dos judaizantes, e ele
ele ia destacar isso daqui. Tá? Todos os que querem ostentar-se, tá? Carne, esse vos constrange a vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então eu tenho aqui a circuncisão e tenho a cruz de Cristo. Qual é a ideia aqui? Olha, aqui diz que ostentar-se na carne é o sentido de realmente ser, não, eu sou um judeu e eu sou circuncidado. E ele olha para o outro e diz, você não é circuncidado. E é claro que esse judeu que era circuncidado, ele estava dentro das normas judaicas e certamente eles não seriam perseguidos como aqueles que não eram circuncidados. No caso, os gentios. É claro que existiam gentios, como existem hoje, que eles optam por ser circuncidados. E aí são pessoas que são prosélitos, né? Chamados prosélitos, aqueles que se converteram ao judaísmo, né? Claro, existem essas pessoas, né? Nesse caso aqui, ele fala de forma ampla aqui, né? Lógico, né? Todos os que não são circuncidados nesse caso estariam riscando, colocando em risco, né, as suas vidas, né, através de perseguições, inclusive perseguições como o próprio Paulo já tinha feito, participado anteriormente, no caso de judeus perseguindo judeus em outros lugares, né, e perseguições gerais, né? Isso, e os judaizantes, eles não queriam isso, eles não queriam essas coisas para si, né? Ou seja, eles não queriam, eles queriam sair fora disso, fugir das perseguições, e é o jeito que eles encontraram, e é claro, eles ostentavam isso, se gabavam disso, dizendo, nós somos circuncidados, né? Vocês não são circuncidados. E os que não eram circuncidados, naturalmente eles eram perseguidos, né? Naturalmente eles eram perseguidos. Então, para escapar disso, eles, é claro que eles, né, se gabavam de serem circuncidados, né? Claro, esses judaizantes aqui. Então eles dizem, ostentavam-se na carne, esse vos, quer dizer, esses que eram judaizantes, esses que eram judeus, que eram circuncidados, queriam obrigar os outros a circuncidar. É muito lamentável quando quando alguém entende uma coisa, entende algo, diz que aquilo é bíblico, quer impor para o outro, né? Quer impor. Sendo que a Bíblia não ensina essas coisas, nesse caso da circuncisão, ela não obriga ninguém, né? No caso, no âmbito do Novo Testamento, pensando na Igreja de Cristo, ela não obriga a ninguém a circuncidar, jamais, né? Ela faz isso. E Paulo deixa isso bem claro, mas eles não, eles entendiam que as pessoas deveriam circuncidar, e eles se gloriavam de serem circuncidados, se gloriavam nisso, eles achavam o máximo isso, né? Achavam que estavam bombando espiritualmente porque eles eram circuncidados. Neste caso, eles se consideravam superiores aos outros, porque eles eram, né, circuncidados. Infelizmente, esse é o grande problema aqui. Então, por isso que ele diz, esse vos constrange a vos circuncidar, diz, somente para não serem o quê? Perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque a essência da cruz de Cristo e o Evangelho não manda de forma nenhuma alguém praticar a circuncisão, né? Já pensou se a igreja hoje praticasse a circuncisão? Né? Se os órgãos, todo aquele masculino, né, que nascesse, por exemplo, na igreja, como os judeus fazem, com todo respeito a isso, claro, mas já imaginou se toda criança que nascesse na igreja de Cristo fosse obrigada a ser circuncidada? Ou seja, praticar a circuncisão?
no 8º dia? Qual o ambiente que a igreja deveria ter? Pessoas especialistas nisso, né? Na circuncisão, porque eles têm os especialistas nisso. Mudaria completamente. Toda pessoa que se convertesse a Cristo teria que ser circuncidado, no caso todo homem, né? Que se convertesse a Cristo teria que ser circuncidado, ou seja, tirado o prepúcio do órgão genital masculino, né? Imagina como que seria. Ainda bem que Paulo, com a sua graça, com a graça de Deus, não entendeu essas coisas e não, lógico, e combateu isso daqui, combateu isso ali, falando contra os judaizantes. É isso daí. Regina aí, bom dia. Várias pessoas chegaram aí, graças a Deus. Gabriel, bom dia, Helena, Ellen, Deus abençoe, bom dia. Maria Luzia, todo mundo aí, Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Alegria ter todo mundo aí, Deus abençoe nesse sábado. Bom, então é isso daí, deu para entender o lance? Que esse é o grande problema, somente para não serem perseguidos por causa do que eles queriam, que eles praticavam, ostentavam a circuncisão, para não serem perseguidos. Porque Paulo mesmo era um perseguidor e ele sabia muito bem o que era ser perseguido, né? Então ele sabia muito bem que não era legal esse negócio, né? Quantas pessoas eram espancadas, açoitadas e mortas por causa da perseguição, no caso religiosa, nesse contexto, tá? É isso daí. Então o verso 13 diz: pois nem mesmo aquele que se deixam... Olha bem, olha o que diz. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eles se gabavam de guardar a lei, de guardar toda a lei. Ele está dizendo aqui, nem esses que se circuncidam, eles guardam toda a lei. Porque é claro que tinha alguns ali, pelo que dá a entender nas entrelinhas, tinha alguns ali que eles eram levados por aqueles judaizantes, eles acabavam circuncidando-se, né? Ou deixando-se circuncidar. Eles deixavam isso acontecer. E Paulo está dizendo, nem esses que fazem isso ou deixam fazer isso, eles estão guardando toda a lei. Nem não guardam mesmo, né, toda a lei. Ninguém guardou toda a lei, tá? Ninguém. Então, antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, quanto mais as pessoas... É igual, eu vou colocar uma questão que é contexto religioso. Por exemplo, alguém, ele faz parte de uma linha teológica, né? Aí alguém, quando fala assim, quando alguém é de uma outra linha teológica e se converte àquela linha teológica que é tal pessoa, tal grupo que defende, o tal grupo que prega a linha teológica fica se gabando: ganhamos mais um, olha, agora ele também é dessa linha teológica, agora ele também pratica o que nós praticamos, fica se gabando disso, se vangloriando disso. Esse pessoal aqui, eu acho que ele era louco, né? Porque eles se gabavam, né? De mais um circuncidor, ganhamos mais um, né? Quando na verdade eles estavam indo contra o ensinamento, o evangelho da cruz de Cristo, né? O sofrimento de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, tudo aquilo que a cruz representa, caía por terra, porque as pessoas, para pertencerem à igreja, deveriam obrigatoriamente serem circuncidadas. Quer dizer, isso é um absurdo, teologicamente falando, claro, né? Então, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Depois ele diz: antes querem que vos circuncideis para se gloriarem o quê? Na vossa carne. Ou seja, eles vão se gloriar e dizer assim: poxa, olha, fulano de tal, ele não era circuncidado, agora ele é circuncidado, olha, ganhamos. E essas coisas todas. Quer dizer, o que acontecia na igreja? Ficava uma verdadeira disputa, né? Correntes teológicas diferentes dentro da igreja, uma verdadeira disputa, né? Debate ali, briga ali, desnecessária, né? Brigas desnecessárias.
né, que não levava a nada, não construía nada, só dividia, né? E, lamentavelmente, isso aconteceu muito na igreja também primitiva, né? As pessoas pensam que a igreja primitiva era perfeita. Não, havia, obviamente, que Deus poderosamente atuava na igreja, mas também a igreja enfrentava os seus problemas, como Paulo deixou bem claro isso, né? Onde tem pessoas, coloca 2 pessoas no mesmo lugar, tem problema. Se colocar 3, tem problema. Se colocar 10, tem problema. Se colocar 50, tem problema. Se colocar 100, tem problema. Aonde tiver pessoas, né, haverá, claro, problema, tá? Não tem jeito. Até você sozinho no lugar, você já arruma problema com você mesmo. Você acaba brigando com você. Vai para uma ilha, você vê. Vai para uma ilha, fica sozinho lá, você vê. Você vai arrumar problema com você mesmo. Tá? Você vai discutir, brigar com você mesmo, e bom se você não bater em você mesmo, tá? É assim, né? O ser humano, lamentavelmente, gosta de umas brigas, né? E o povo, então, cristão, parece que gosta de umas brigas desnecessárias. Eu vejo na internet líderes religiosos brigando, um daqui, outro dali, falando as coisas, né? Gente, nós estamos no tempo, aliás, todos os tempos é tempo, né? Mas nós estamos agora em tempos, até dessa pandemia, essa coisa toda, tempo de união, mais do que nunca, né? Focar naquilo que somos parecidos, naquilo que somos iguais e deixar nossas diferenças de lado. Então, esses, na minha opinião, todos ficam aí brigando, discutindo questões somenas, né, de menor importância, quando deveriam focar realmente em coisas que nos unem, né? Como diziam os moravianos, né? Lá no contexto do século XVIII, né? Bom, deixa para lá. Bom, aí diz o verso 14, mas longe esteja de mim, olha bem, agora vem a questão, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha bem, longe de mim gloriar-me nas minhas correntes teológicas, longe de mim gloriar-me, né, numa prática, no caso, na circuncisão, né? Longe de mim, eu quero distância de mim isso, né? Se eu tenho que gloriar em alguma coisa, eu vou gloriar-me na cruz de Cristo, porque eu conheci Jesus, porque eu conheci o Evangelho e porque pessoas se convertem a Cristo e verdadeiramente entendem que Jesus é o Salvador, né? É o Senhor. Então, se eu quero gloriar-me, ele está dizendo, se eu tenho que gloriar-me, eu não vou gloriar-me porque alguém foi lá e arrancou o prepúcio do seu órgão genital, um homem arrancou o prepúcio do seu órgão genital, supostamente porque estava obedecendo a Deus. Não, a cruz de Cristo leva-me a algo muito mais amplo, né? Algo muito maior do que isso, é a salvação em Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo, e ele está dizendo isso. Então, por isso ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, o mundo está crucificado, está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Isso pela cruz de Cristo, por causa da cruz de Cristo, da morte de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Então, se eu tenho que gabar-me, vou gabar-me por isso, né? E jamais por uma prática, por alguém ter aceitado uma imposição da lei, uma regra da lei, né? De circuncidar ou outra coisa, como guardar sábado ou qualquer, né, dias, etc, tá? Bom, é isso daí, eu acho que está dando para entender. O verso 15 diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Pronto! Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão também, aqueles que se gabavam porque não eram circuncidados também, não é coisa alguma. O que é importante na vida, o que é importante para mim, para você, é ser uma nova criatura. Isso que é importante, ter uma nova vida em Cristo Jesus, e isso pela cruz.
Porque Cristo morreu, eu posso ter uma nova vida, eu posso ir para o céu, né, crendo nele. Então isso é que é importante, ser uma nova criatura, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então como que eu vou gloriar-me em qualquer coisas terrenas, em qualquer práticas, em qualquer ritual terreno? Não. Se eu tenho que gloriar-me, eu vou gloriar-me na cruz de Cristo Jesus. Sim, é nesse sentido. E aí o verso 16 diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ou com este cânon, né, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, o Israel espiritual, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, tá? Quanto aos mais, quanto ao mais, ninguém me moleste ou me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. E Paulo trazia realmente no corpo as marcas de Jesus Cristo. Então ninguém me incomode com esses assuntos, porque isso não é do agrado de Deus. É isso daí, meus amados. Que Deus nos abençoe e que entendamos isso. Vou ler aqui rapidinho aqui o Devocional 86, é um textozinho que eu sempre faço, né? A glória da cruz de Cristo. Sinto-me por alguns momentos como se vivesse nos tempos dos imperadores romanos. O que eles tinham em comum? A busca da glória pessoal. Muitos deles não queriam a glória de Roma, queriam de alguma maneira deixar os seus nomes na história, conquistavam reinos, construíam monumentos e suas próprias estátuas, né? Hoje, percebe-se que muitos não buscam a glória de Cristo, mas procuram a qualquer custo colocar os seus nomes escritos num tipo de calçada da fama do cristianismo. Gloriam-se por causa das suas denominações religiosas, dos seus templos belos e enormes, de seus nomes na mídia, de suas teologias ou suas correntes teológicas. Gloriam-se nas circuncisões dos nossos dias, nas circuncisões dos nossos dias. Aí você vai pensar o que as pessoas estão se gloriando aí, se gabando aí, na verdade. E se gabam e dizem assim: poxa, a minha igreja é assim, a minha igreja é desse jeito, olha como nós estamos bombando, são as circuncisões desses dias, né? Infelizmente as pessoas se gloriam em muitas coisas que não eram para se gloriar, porque na verdade toda a glória pertence a Deus, né? E dos nossos dias, passeando na avenida, alguém aponta o dedo para um grande outdoor e diz: ele estará lá, né? Quem é ele? Ele é o homem fulano de tal, né? A imagem dele está no cartaz e toma quase todo o espaço do painel publicitário, e é isso daí hoje, né? A aparência, as projeções pessoais e etc, etc. A glória do homem, né? A glória do homem e não a glória da cruz, né? É triste dizer, mas se depender de muitos artistas cristãos, foi-se a glória de Cristo, foi-se a glória do Rei dos Reis, foi-se a glória da cruz, né? Nada é mais valioso do que a glória da cruz de Cristo, pois através dela eu posso viver eternamente nos céus, né? Nada é mais valioso do que a glória da cruz de Cristo Jesus, a glória da cruz. Sim, isso é importante. Se eu tenho que gloriar-me, eu vou gloriar-me na glória da cruz de Cristo. Amém, amém, é isso que Paulo está dizendo, certo? Vamos lá, vamos lá. Esse sábado até passou um pouquinho. Queridos, se essa mensagem tem abençoado a sua vida, então compartilhe essa mensagem, tá? Compartilhe essa mensagem com os seus amigos, com as pessoas, compartilhe essa mensagem e vamos espalhar o Evangelho, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus. Eu louvo o teu nome por mais um dia. De coração, Senhor. Que alegria poder estar aqui. Que alegria poder estar aqui diante da tua presença. Louvado seja sempre o teu nome. Teu nome seja exaltado, Senhor. Teu nome seja glorificado, ó Deus. Sim, ó Pai.
Se temos que nos gloriar, então vamos nos gloriar na cruz de Cristo Jesus, teu Filho. Nos colocamos em tua presença, Senhor. Ajude-nos a viver de acordo com o Evangelho. Ajude-nos, ó Deus, a fugir das brigas, das questões tolas que muitas vezes levam pessoas a brigarem, Senhor, abertamente, publicamente. Livra-nos disso, Senhor. Livra o teu povo disso em nome de Jesus. Ajuda-nos, capacita-nos. Abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã. Deus, cada pedido neste momento de oração. Estenda tua mão poderosa para abençoar. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Nós te agradecemos por tudo. Abençoe o nosso Brasil, os governantes desta nação. Tome em Tuas mãos, repreenda o mal, todo intento do mal, toda a vontade da carne seja repreendida em nome de Jesus e que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Abençoe todas as pessoas que estão trabalhando, que estão lutando nesse tempo de pandemia, Senhor, e que este vírus seja repreendido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que ele cesse, ó Deus, dessa terra, em nome de Cristo, Senhor. Afasta-nos desse mal, em nome de Jesus. Proteja as nossas vidas, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Deus abençoe. Valeu por acordar nesta manhã aí, né? Deus abençoe e para estar junto. Olha, amanhã não tem. Amanhã, 9 da manhã, é uma live, né? E no caso, à noite, 20 horas, se Deus quiser, teremos a live, tá bom? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grande abraço, em nome de Cristo. Abração, bom dia, bom sábado.